Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana conhecemos uma empresa portuguesa com 140 anos de história e que é uma das maiores da Europa na arte de trabalhar prata. Para já veja o retrato da Topázio. Manuel José Ferreira Marques começou o negócio no Porto em 1874 a partir da fundição de um fio de ouro. No início, há 140 anos, funcionava como um negócio de joalharia, normal, mas rapidamente o fundador percebeu que a criatividade e desenvolvimento de peças exclusivas eram o segredo do sucesso da Topázio. O nome da marca surgiu apenas na década de 30 como forma de apresentar e registar os desenhos da empresa. A Topázio ficou famosa pelas filigranas, mas foi na arte de trabalhar a prata que se projetou para o país e para o mundo. Hoje em dia a empresa portuguesa está entre as maiores da Europa. A Topázio tem atualmente 3 áreas de negócio: Arte de la Table, onde se incluem os famosos faqueiros de prata da marca, artigos de decoração como as reconhecidas salvas e também acessórios. A empresa ganhou ainda mais protagonismo quando se tornou numa das marcas oficiais das embaixadas de Portugal pelo mundo. Os produtos da Topázio servem também de presentes em visitas oficiais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A internacionalização da empresa começou na década de 60 com a presença na Feira de Hannover, na Alemanha. Hoje em dia as peças da Topázio enfeitam mais de 20 países e espalham-se pela Europa, mas também pelo Médio Oriente, Marrocos e Estados Unidos. Para comemorar este ano, os 140 anos de história, a Topázio convidou 14 criativos portugueses para recriar uma das peças mais emblemáticas da marca, o jarrão Dom João V. A coleção denominada 140 anos prata está em exposição no Museu do Design e da Moda até ao dia 28 de março. Depois entrará em digressão pelo mundo. E para nos falar da história e da estratégia da empresa, contamos com Maria do Rosário Pinto Correia, administradora da Topázio. Seja bem-vinda a este Grandes Negócios. Muito obrigada por estar aqui connosco. A história da Topázio já é longa, são 140 anos de história. A empresa começou como uma orivesaria normal a trabalhar fios de ouro, mas rapidamente percebeu que teria que ter uma componente de criação de peças próprias. Exatamente. Por que esta aposta? A história da empresa nasce com o fundador, casou com uma senhora cujo pai tinha uma empresa e rapidamente percebeu que queria fazer as suas próprias peças e, portanto, a lenda é de que ele pediu à senhora um cordão de ouro que tinha para começar a sua vida, fundiu esse cordão de ouro e começou a desenhar peças que ele próprio criava. Isto passou-se em 1874, portanto há 140 anos. A partir daí a marca foi crescendo. Durante os primeiros tempos em joalharia, rapidamente começou a trabalhar prata e a partir dos anos 60 afirmou-se como como um prateiro a nível mundial e, portanto, dedicou-se não exclusivamente à prata, porque durante muitos anos ainda manteve a joalharia, mas a prata passou a ser a alma da Topázio. Na década de 30 é que a Topázio ganha este nome e ganha marca própria. Porquê este nome de uma pedra semipreciosa? Porque era o nome de uma pedra que a esposa do senhor gostava muito e, portanto, ele decidiu dar o nome dessa pedra à empresa. É só por isso? É só por isso. E a criação de peças próprias é, de facto, um dos fatores que distingue a Topázio ainda nos dias de hoje? A Topázio é uma marca que tem uma das razões à qual nós atribuímos a sobrevivência da marca durante estes 140 anos, passando 3 séculos, não é? Porque no fundo nós já estivemos cá durante 3 séculos, tem a ver exatamente com esta capacidade que a marca teve sempre de olhar para o mercado, perceber, antecipar até as tendências e pôr no mercado peças que fizessem diferença. De algumas peças nós já não temos registro de quem foi o autor, nomeadamente do célebre jarrão Dom João V, não temos o nome do autor, sabemos que foi feito na nossa oficina, sabemos que foram criados dentro das nossas oficinas, infelizmente não temos o registro dos nomes. Mas, por exemplo, nós começámos a vender, a partir dessa altura dos anos 60, começámos a vender algumas peças para a comunidade judaica, e o nosso estilo era denominado Oporto Style. Portanto, no fundo, um estilo próprio e reconhecido à marca, como era perto do Porto, ficou conhecido como Oporto Style.
sempre com esta preocupação de ir fazendo as nossas próprias peças. E como é que se mantém o traço da Topázio há 140 anos, tendo que se atualizar e acompanhar as tendências de moda, de consumo? É o maior desafio que nós temos. É como é que não perdemos a alma da Topázio. Eu desde que entrei na Topázio, que ando sempre com esta pulseira, porque esta pulseira mostra exatamente o que é a alma da Topázio, que é este espírito barroco, trabalhado, muito joanino, como o tal do jarrão. Isto é a nossa alma, isto é o nosso ADN, isto é aquilo que muitos dos outros não têm. Mas isto também é antigo. E, portanto, agora o nosso desafio tem sido como é que eu caso este ADN com as tendências atuais. Isso é feito misturando estilos. Há uma peça que foi criada há 1 ano e meio que se chama Old Styles, que é uma jarra cujo corpo é completamente liso e depois a asa da jarra são asas de bulos, diferentes bulos antigos. É esse tipo de combinação que nós, por um lado, temos feito. Por outro lado, temos inovado em materiais. A Topázio foi a primeira empresa no mundo a conjugar, por exemplo, cristal com prata. E, portanto, esta mistura de materiais também ajuda a acompanhar os estilos. E, por último, a adaptação do material de base em que trabalhamos, porque pode ser prata, sterling, 100% prata, ou pode ser banho de prata. E o banho de prata é significativamente mais barato, porque é latão com um banho de prata, ou a substituição de cristal por vidro, em alguns casos, a redução da espessura. Portanto, há uma série de maneiras de nós mantermos a alma e adaptar tanto às capacidades financeiras como às capacidades de gosto dos clientes. Podemos dizer, então, que a Topázio não é uma empresa antiquada, mas sim antiga. Apenas. É uma empresa antiga e é uma empresa que está a fazer neste momento um grande esforço para trazer a sua oferta para o século XXI. Faz também diferença que nesta altura haja um interesse maior de coisas antigas, a época vintage, o vintage ajuda-nos novamente? Exatamente. Uma das boleias que nós temos levado é exatamente deste espírito vintage. Muitas das peças que nós temos um estoque grande de coisas antigas que foram sendo acabadas de produzir e guardadas porque já não havia quantidade suficiente, porque o mercado entretanto se desinteressou, por qualquer outra coisa. E aos poucos temos vindo a colocar essas peças de novo em venda e têm tido imenso acolhimento. Peças como dedais de prata, agulheiros hiper trabalhados, facas de abrir papel, portanto coisas que de facto caíram em desuso, porque os hábitos assim o determinaram, mas que quando as pessoas as veem, compram nem que seja de nostalgia e são presentes engraçados, etc. Isto por um lado. Por outro lado, as tendências da decoração, onde já não precisamos ter tudo Dona Maria, ou tudo Dom José, ou tudo Art Nouveau, vamos misturando, também nos ajudam. Porque se nós tivermos uma mesa completamente lisa, com madeira, sem toalha, com pratos brancos, se lhe puser uma jarra de prata ou uma taça de prata no meio, a mesa adquire imediatamente um caráter diferente. E isso tem sido uma das nossas, eu diria, lutas, se é que assim se pode dizer, que é explicar às pessoas que as pratas que herdaram, que elas têm lá guardadinhas nos armários, que estão lá, que vieram das avós, dos pais, tirem-nas cá para fora e façam como a Patek Philippe, não é? Não são donos dos relógios, tomam conta deles para as próximas gerações, façam o mesmo com a prata. Porque a prata dentro do armário estraga-se. A prata trazida cá para fora usa-se e usa-se todos os dias e, portanto, esta... Cria interesse e cria negócio também. Cria negócio, porque depois há o que vê e que diz que é engraçado e vai buscar. Mas e agora, muito francamente, dá-me pena saber, por exemplo, pessoas que dizem, eu tenho um facão de prata, mas está guardado. Eu disse, mas está guardado porquê? Porque dá-me trabalho. Não dá. O facão de prata lava-se na máquina, como o outro. Tem que se limpar de 6 em 6 meses, mas o linho também tem que se engomar, não é? E nós usamos roupa de linho. Verdade. Portanto, eu tenho muito esta vontade de explicar às pessoas que tirem as pratas dos armários e usem-nas
porque ficam bem e porque não é tão complicado como as pessoas têm lá no imaginário. Ainda antes das pratas, o que tornou a empresa mais conhecida foram as filigranas, o trabalho em filigrana. Como é que uma empresa do Porto se assume com um bem tão conhecido no Minho? Porque na região de Gondomar sempre houve muito, a Gondomar, que é onde nós estamos, sempre houve muito o trabalho da filigrana. E, portanto, o que a Topázio foi fazendo ao longo dos tempos, mais uma vez acompanhando a moda, foi tendo mais ou menos a oferta de filigrana em função daquilo que o mercado foi pedindo. Quando eu cheguei à empresa há 3 anos, a filigrana estava praticamente em desuso e, portanto, nós tínhamos muito pouca procura. E depois, por razões que toda a gente sabe, a filigrana voltou a estar de moda e nós imediatamente relançámos a oferta. A Sharon Stone também contribuiu. Sharon Stone, a Mérida Dinamarca, houve uma série de pessoas que contribuíram para isso. Como e quando é que a empresa deu o salto das peças de joalharia normal para depois estas coleções, nomeadamente faqueiros, salvas e também peças decorativas? Começou nos anos 20. O trabalho da prata começou nos anos 20, mas onde de facto ganhou corpo foi a partir dos anos 50, em que a marca começou a desenvolver peças próprias, as tais peças com cristal e prata. Começámos a desenvolver peças para a religião judaica, que são sempre peças grandes, as menoras são peças grandes e, portanto, fomos um bocadinho atrás disso. Depois, nos anos 60, fomos pela primeira vez a uma feira internacional e apercebemos que, de facto, havia um caminho enorme que nós podíamos percorrer porque tínhamos um know-how todo para fazer. E, portanto, foi a partir dessa altura que a Topázio, de facto, se afirmou com a sua oferta de peças de prata, que nós chamamos de prata pesada, que são as peças grandes de prata. E os faqueiros, obviamente, que na altura, repara, havia, por exemplo, um hábito em Portugal que ainda no Norte ainda continua a existir, que é o fazer os faqueiros para as crianças. E, portanto, quando uma criança nasce, o padrinho, normalmente o padrinho ou a madrinha, oferecem-lhe uma peça de um faqueiro. E a partir desse momento, sempre que há anos, Páscoas, Natais, toda a família vai oferecendo peças mais pequenas com menos dinheiro, maiores com mais dinheiro, enfim. Para completar o faqueiro. E, teoricamente, quando a criança faz 18 anos, tem um faqueiro de prata. Este hábito projetou as vendas dos faqueiros de uma maneira, enfim, brutal. O Caninhas é um ícone da nossa marca. Ainda há muita gente, quando eu digo que estou na Topázio, as pessoas me dizem o Caninhas. Portanto, ainda há uma correlação muito grande. E depois a qualidade intrínseca dos próprios faqueiros que a Topázio foi fazendo também permitiram que esse crescimento do mercado nacional depois também fosse refletido no mercado internacional. E agora, das 3 áreas de produtos que a Topázio tem, a arte de La Table, decoração e acessórios, qual é o peso que têm na produção e nas vendas? Na produção interna, porque nós temos produção interna e depois temos produção que encomendamos, temos artistas a trabalhar fora da fábrica, a quem encomendamos algumas peças. Em termos da produção, cerca de 75% são peças dos catálogos da Art de La Table, Deco Art Light e Collector. Em termos de vendas, é mais ou menos 1/3 para cada área. Portanto, 1/3 para a Art de La Table, 1/3 de decoração e 1/3 os acessórios, as coisas mais pequenas. Como é que a Topázio chegou às embaixadas de Portugal e ao protocolo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para estar presente e ser um presente que o governo português dá em cerimónias oficiais? Eu não estava ainda na empresa nessa altura. A Topázio aproximou-se, pediu contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, apresentou os seus faqueiros e foram eleitos como os faqueiros que deveriam ser escolhidos para as embaixadas. Há uma trilogia no Art de La Table em Portugal, que é um bocadinho incontornável, que é a Topázio, a Vista Alegre e a Atlantis, não é? E, portanto, as embaixadas portuguesas refletiam esta trilogia, que é, de facto, o que de melhor se faz neste país e, a nível mundial, qualquer uma das 3 marcas, em termos de qualidade, está
claramente no high-end destes segmentos. E, portanto, é natural que as embaixadas de Portugal, como representantes, enfim, do nosso país no estrangeiro, queiram ter estas marcas com eles. Eu, de resto, estive agora recentemente numa embaixada portuguesa no estrangeiro, onde o senhor embaixador tem o nosso faqueiro, e estava muito zangado porque o faqueiro que ele tinha não era o que ele gostava. E eu dizia, senhor embaixador, mas é tão bonito. Pois é lindo, mas não é aquele que eu gosto. Mas estava lá, um faqueiro da Topázio. E daí até ser um presente oficial do governo português é mais fácil? Eu francamente não lhe sei dizer se nasceu o presente primeiro de primeiras embaixadas. Sei que hoje em dia há peças, o que nós fazemos é vamos gravando o que nos pedem para gravar, ou seja a esfera armilar, seja alguma menção, seja o nome, e vamos produzindo peças à medida que nos vão sendo encomendadas. Também o fazem para empresas, não só para este caso, mas também para empresas. É uma oferta significativa da vossa atividade? É, a área do que nós chamamos tailor-made são duas coisas diferentes. Uma é as empresas que nos compram peças para oferta. E essa, enquanto oferta, não é o nosso maior negócio. O nosso maior negócio são, de facto, as pessoas que compram para utilizar e a parte do hospitality, a hotelaria e equivalentes. O que acontece é que nós temos na nossa fábrica uma área a que chamamos tailor-made, que essa sim já é representativa, já tem peso, que são peças que nós fazemos à medida para os nossos clientes. Há basicamente 3 tipos de clientes. Há clientes que nos trazem um projeto já fechado em AutoCAD, pronto, e é assim, e nós fazemos. Há outros que nos dão uns esboços e dizem, olhem, vejam lá o que é que vocês recomendam, e portanto nós temos um departamento criativo que faz o desenvolvimento das peças e apresenta aos clientes. E depois temos os clientes que nos conhecem já melhor e que vêm à fábrica. Uma das nossas grandes riquezas é a livraria de moldes que nós temos mais de 100 mil moldes de estampagem, e portanto eles vêm à fábrica e vão juntando bocadinhos e constroem a sua própria peça. Todas as peças da Topázio são feitas, enfim, todas não, há umas que são todas cinzeladas à mão, mas a maior parte das peças são feitas num esquema um bocadinho do Lego. Eu tenho os pés, e tenho as asas, e tenho a tampa, e tenho o pirulito de cima, e aquilo tudo vai sendo soldado e faz a peça. E, portanto, o que eles fazem é exatamente isso. Nós temos os nossos modelos e eles dizem, olha, eu quero a asa deste, o pé daquele, a base daquele, a tampa do outro, e constroem os seus modelos. Sem ser os corporate, que era o que estávamos, ou os tailor-made que estávamos a falar, consegue definir um perfil de cliente Topázio, de um consumidor final? O consumidor final da Topázio, antes de tudo mais, são pessoas que têm algum poder de compra. Depois, são pessoas que gostam de coisas bonitas. A prata é um material, de facto, extraordinariamente quente e suave em termos do contributo que dá, seja para uma toalete, se for um acessório, seja para uma mesa, seja para uma consola. Mas não é um objeto de ostentação. Embora nós também façamos prata dourada, mas a cor da prata e o brilho da prata é um brilho... eu estou aqui a fugir da palavra inglesa. Exato, é o subdued, é um brilho discreto, é um brilho suave. E, portanto, são pessoas com poder de compra, com bom gosto, e depois temos 2 tipos muito distintos. Temos os nossos clientes tradicionais, que são pessoas já com alguma idade, que cresceram com prata e que se habituaram aos tais faqueiros, etc. E depois temos uma nova geração, na casa dos 30, que começa a fazer, enfim, começa a ter algum poder de compra e que percebe que uma peça faz a diferença da casa e que nos contacta para comprar. E isso tem sido um segmento que tem vindo a crescer e que nos agrada muito. A tal tendência vintage de que falávamos. A tal tendência vintage e o tal perceber que basta uma peça para mudar uma mesa, por exemplo, e portanto... A Topázio tem uma fábrica em Gondomar, já a referiu, com uma capacidade para 30 mil peças por ano. Como é que nos dias de hoje se consegue manter uma produção muito manual ainda? A produção é quase toda manual.
A primeira fase da produção é de facto a estampagem, portanto é uma chapa de prata ou de latão ou do que for que é estampada, e a partir daí é tudo manual. Consegue-se manter porque o trabalho que sai dessa produção tem de facto mais qualidade do que o trabalho se for mecânico. E portanto, graças a Deus, ainda há público que percebe que ter as peças feitas manualmente lhe garante uma qualidade de acabamentos que as máquinas não conseguem dar nesta produção. É uma produção cara, obviamente, e portanto a Topázio não é uma marca barata, sobretudo porque nós pomos muito ênfase na qualidade dos acabamentos e portanto às vezes as pessoas perguntam, então, mas eu vi ali uma peça igualzinha à tua e custava metade, ou vi num mercado, num país qualquer, e eu, ok, então vamos lá. Olha, está aqui esta. Agora vê o acabamento, a suavidade da textura, a não oxidação, ou o tempo que demora a oxidar, tudo isso é diferente e só manualmente é que nós conseguimos garantir essa qualidade. E qual é a capacidade? A fábrica tem capacidade para 30 mil peças, mas qual é a produção anual da marca? Não, a produção são 30 mil, a fábrica tem capacidade para muito mais. Bem. E 30 mil, repara, é uma média complicadíssima de fazer e eu gosto de explicar isto porque eu faço desde o anel ao jarrão, não é? E, portanto, estas médias são umas médias hiper falaciosas. Claro. Mas pronto, o total de peças que saíram foi 30 mil. Passamos agora à internacionalização da empresa. Como é que surgiu? Disse que a primeira feira internacional foi em Hannover, na Alemanha, na década de 60. Depois, como é que surgiu esta presença mais assídua, onde já está agora, nesta altura, em mais de 20 países? A estratégia de internacionalização da Topázio foi sempre assente na presença em feiras. Portanto, desde essa altura, essa feira aconteceu porque os donos da Topázio, na altura, perceberam que tinham na mão uma oferta que podia ir para além das nossas fronteiras e, portanto, estiveram na feira. E durante muitos anos foi sempre assim que a Topázio foi crescendo. O que quer dizer que depois só vendia quando tinha encomendas que tivessem tido origem na feira, ou seja, não tinha presença física nesses países? Não tinha. Havia 2 ou 3 mercados onde tínhamos um agente, mas na maior parte dos mercados a compra era feita nas feiras. Portanto, nós estávamos nas feiras. Reza a história que se fazia fila à porta. Na altura penso que não havia os coisinhos para tirar senhas, não, mas geriam as filas de alguma maneira. E, portanto, as encomendas eram feitas na feira. Vamos lá ver, isto passa-se há 60 e tal anos e, portanto, o próprio transporte das pessoas, as viagens eram mais difíceis e, portanto, as pessoas iam às feiras e faziam as compras para o ano. E era assim que as coisas eram feitas e, portanto, os clientes iam à feira, faziam a encomenda e nós depois mandávamos entregar. E quando é que essa estratégia mudou para uma presença Essa assídua? estratégia começou a ser mudada no princípio deste século e começámos a perceber que o número de clientes que nós, entretanto, fomos tendo, porque, entretanto, em cada feira aparecia mais um cliente, e às tantas tínhamos uma quantidade brutal de clientes, mas tínhamos clientes a quem vendíamos 500 euros. Tínhamos e ainda temos alguns, portanto, clientes pequeninos, espalhados pelo mundo, que de vez em quando nos colocavam uma encomenda, mas que nós não tínhamos capacidade de acompanhar. E, portanto, o que foi decidido fazer foi procurar em cada mercado um parceiro, em alguns casos agentes, noutros distribuidores, que de alguma maneira nos represente nesses mercados. E, portanto, isso é a estratégia que temos estado a seguir. Temos procurado arranjar em cada mercado uma cara, e quando eu digo uma cara, é normalmente uma empresa, não é uma pessoa, que seja o representante da Topázio nesse mercado. Mas que receba apenas as encomendas ou tenha lá algum portfólio de produtos para mostrar? Não, tem normalmente um mostruário, em alguns casos até já significativo, e fazem têm 3 tipos de papel. O primeiro são um ponto de venda, e portanto a maior parte deles têm showrooms e portanto são pontos de venda. Por outro lado, recebem encomendas através do mostruário que têm e do catálogo, e por outro lado apoiam-nos nas iniciativas comerciais e de marketing que fazemos nesses mercados. Que países é que são mais importantes nesta altura para a Topázio? Neste momento, os países onde nós acreditamos mais que vamos crescer é na zona do Golfo
e depois o Sudoeste Asiático. Temos um distribuidor em Jakarta e depositamos muita confiança não só no mercado indonésio, como em tudo à volta que ele se propõe a abranger. E é exatamente a mesma coisa nos países árabes. Temos um distribuidor um representante no Dubai e através dessa empresa pensamos crescer para toda a zona. E no global, qual é o peso de Portugal versus os mercados internacionais no volume de vendas da empresa? Neste momento, 65-35, queremos chegar a 2016 com 50-50. E como é que prevêem fazê-lo? Porque é já para o ano. Eu sei. 65-35 foi o ano passado. Este ano já queremos ficar, eu já queria ficar nos 45-55, vamos lá ver. Basicamente a estratégia que nós estamos a seguir é esta, vamos usar a coleção dos 140 anos para fazer eventos nestes mercados que nos são mais relevantes e através da notoriedade que vamos conseguir ajudar os nossos parceiros a vender. Portanto, isto é um processo. O segundo processo continua a ser as feiras. Nós estivemos agora na Mesa 1, em Objet e na Ambient, e estaremos em princípio ainda numa feira em Xangai e noutra em Miami ainda este ano. E por outro lado, temos depois outros parceiros que, embora não sendo desses mercados, nos ajudam a vender para lá através de contactos que têm e, portanto, também, que são sobretudo através do mercado inglês. E, portanto, vamos também reforçar, apoiar a ação desses parceiros, embora aí não somos nós diretamente, portanto, nós vendemos a eles e eles revendem, mas para nós é uma venda internacional. Mas também entrada em novos mercados. Exatamente. Em relação, falou aqui do volume de vendas, como é que explica o crescimento que tem tido nestes anos de crise económica e de recessão do consumo em Portugal, e sendo uma empresa portuguesa que ainda a maior parte das vendas são feitas cá, como é que se explica que em 2012 a faturação foi de 2,7 milhões e em 2014 3,2 milhões, sempre a crescer? E tivemos um fogo pelo meio que nos impediu de produzir quase durante um mês e meio, portanto esse resultado de 2014 nós não gostamos nada dele. Era suposto teria sido muito melhor, mas enfim, o fogo parou-nos quase mês e meio, portanto, embora eu estou a dizer isto e sei que a minha diretora de produção neste momento está a ficar furiosa comigo, porque não é verdade, ao fim de uma semana já tínhamos algumas bancas a trabalhar outra vez, mas em termos de backlog de trabalho perdemos ali um mês e tal. Mas basicamente o que aconteceu foi, por um lado, conseguimos nos aproximar mais do que o mercado quer, em termos de produto, conseguimos dar mais apoio aos pontos de venda em Portugal através de uma estratégia de implantação de corners nas orivesarias e, por outro lado, a notoriedade que conseguimos dar à marca através de uma série de ações que temos estado a fazer e que também ajudam a que depois as pessoas nos procurem nos pontos de venda. Maria do Rosário Pinto Correia, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios e por nos ter explicado a história da Topázio. Muito obrigada. E antes de terminarmos, veja os novos negócios que lhe damos a conhecer todos os dias aqui no ETV. Todos os candidatos, portanto, têm que ter pelo menos 18 anos, podem ser individuais ou coletivos, podem se inscrever no site industriascriativas.com até ao dia 15 de março, ou também podem frequentar um dos roadshows que podem ver no site onde é que eles vão acontecer, mas um já aconteceu que foi em Aveiro, faltam 3 nas cidades de Porto, Caldas da Rainha e Lisboa, que também vão acontecer até ao dia 15 de março e têm exatamente como objetivo promover essa participação. O prémio distingue o empreendedorismo criativo, ou seja, ideias de negócio que primem pela criatividade e inovação e que, com base nesses valores, tenham ainda um potencial maior para acrescentar valor à economia portuguesa e gerar ainda mais emprego. Nós começámos a nossa atividade cá tem para um ano e meio que estamos a funcionar em Portugal. Estamos por todo lado, o nosso negócio funciona online e portanto, onde tivermos encomendas, conseguimos sempre deslocar um consultor ou um alfaiate para fazer as medidas às pessoas. Porque neste momento temos 3 pessoas a fazer medida direta, incluindo eu.
em Paris. Cá em Lisboa temos um consultor, no Porto, e depois deslocamos as pessoas quando temos que o fazer. As nossas camisas são feitas em algodão egípcio, produzido em Itália. Têm um preço de base de 120 €. Mais acessível as camisas brancas e azuis, que são aquelas nas quais nós temos metragens superiores, que são as camisas que as pessoas usam mais, e que nós conseguimos pô-las a 90 € para a experiência. A ideia não é nova, os estrangeiros já estão bastante convencidos para casar em Portugal. O que nós quisemos fazer, porque achámos que era o momento certo, dada a visibilidade que Portugal tem tido no último ano, 2 anos, em tudo o que são mídia internacionais, como destino de eleição, quisemos tirar partido desse timing e criar esta plataforma para agilizar esta procura. O que existe neste momento é uma oferta de muito mais qualidade e nós queremos competir com mercados como o mercado francês e o mercado italiano, que são destinos muito cobiçados para destination weddings. A gente sonha casar com a Toscana francesa ou com a Toscana italiana ou Provence francesa ou Paris, etc. E nós quisemos colocar-nos nesse território como um local de grande interesse para casar e com todos os meios para o fazer. Então, neste momento, Portugal tem uma oferta de serviços de casamento absolutamente luxuosa em termos não necessariamente de preço, mas em termos de qualidade e de variedade. Temos uma gastronomia excelente, temos um clima excelente, temos paisagem, temos espaço, temos tudo para o fazer e é o momento certo, de facto, para estar à vista. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.